Primeiro eu quero pedir licença para adentrar a vossa presença e aqui poder trazer mais uma reflexão. E hoje eu quero falar sobre oração. Sabe, eu tenho sentido falta da oração. E eu imagino que esta lição ela seja uma lição apropriada para este momento, para a minha e para a sua vida. Eu quero trazer aqui 5 lições que Jesus nos ensina em sua palavra. Hoje em dia a oração ela tem sido ignorada por muitos de nós. Sabe, sem perceber, nós estamos abrindo mão desse tempo de intimidade com o Senhor nosso Deus por causa do excesso. Sim, por causa do excesso de trabalho, de estudo, excesso nas tarefas de casa, excesso de internet, excesso de jogos, excesso de televisão. Os excessos. Os excessos ele tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Sabe, qualquer coisa que prende a nossa atenção por mais tempo que deveria prender, essas coisas têm tomado o lugar de Deus. O lugar que Deus deveria ocupar na minha e na sua vida. Aí eu faço uma interrogação. Você tem sido uma dessas pessoas? Você costuma orar todos os dias? É provável que muitos de vocês digam não. Pois quase não temos orado. Hoje em dia, nós não temos orado, nós não temos reservado um tempo apropriado para falar com Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito clara ao afirmar que Jesus é o modelo que deve ser seguido. Todos nós devemos seguir o modelo, pois somos cristãos. Pois cremos no poder de Jesus, cremos que esse Jesus está vivo. Em Efésios 5, do 1 ao 2, já está escrito. E isso não é diferente quando o assunto é oração. Sabe, não quero que você fique se lamentando pelo pouco tempo que tem orado. E em vez disso, eu quero falar com você sobre 5 lições que aprendi com Jesus sobre oração e devemos aplicar na nossa vida dia a dia, no nosso cotidiano. Primeiro, Jesus ele tinha uma rotina de oração. A maioria dos filhos de Deus se lembra que precisa orar quando as coisas não estão indo bem ou quando elas fogem ao nosso controle. E Jesus, porém, era diferente. Muitas vezes ele parava tudo o que ele estava fazendo, ele parava tudo e ele se retirava para orar. Nós podemos observar isso lá em Mateus 14, 23, onde ele diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus tinha uma rotina de oração e ele não abandonava por nada essa rotina, ele não abandonava. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando um tempo do dia para estar com Deus. Independente se as coisas estão bem ou se não estão bem, nós precisamos tirar um tempo com Deus. Precisamos. Jesus orava quando as coisas iam mal. Quando as coisas iam muito mal, Jesus orava. Jesus passou por muitos momentos difíceis enquanto esteve aqui na terra e a Bíblia mostra em que todos esses momentos ele orou. Inclusive quando se aproximava o momento da morte de Jesus. Isso está lá em Mateus 26, 42. E lá está escrito assim: e se retirou outra vez para orar. E lá ele diz: meu Pai, se não for possível, afasta-te de mim este cálice. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade, a vontade de Deus. Com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em todas as situações. Em todas. Até mesmo naquelas em que não enxergamos uma saída. Algumas pessoas abandonam ao Senhor, nosso Deus, quando as coisas pioram.
E outras tentam ainda resolver a sua maneira, do seu jeito. Elas olham para todos os cantos, para todos os lados, mas nunca olha para o alto. Jesus, porém, ele nunca duvidou do amor e do cuidado do Pai. Por isso, ele sempre pedia que a vontade dele, do Pai, fosse feita. Jesus, ele colocou a vontade do Pai acima da vontade dele. E para mim, esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Muitos líderes têm ensinado aos seus membros, às pessoas, a exigirem coisas de Deus em oração, a cobrarem Deus em oração. Eles chegam a dar ordens ao Senhor nosso Deus, achando que Ele é obrigado a cumprir essas ordens. Mas Jesus, ele fez exatamente ao contrário de tudo isso. Ele foi submisso ao Pai em oração. Ele expôs a sua angústia, creu no seu poder, mas se submeteu à sua vontade, à vontade de Deus. Ainda que essa vontade significasse a morte na cruz, a morte de Jesus na cruz. Ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e ali ele começa a orar. Isso está em Lucas 22, 41 e 42. E lá ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, Pai. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Com ele nós aprendemos que a maneira correta de finalizar nossas orações é sempre dizer a Deus que confiamos na vontade desse Deus. Nós confiamos no que Deus tem para mim e para a tua vida. Jesus orava antes das decisões importantes. Durante o seu ministério, Jesus teve que tomar grandes decisões. Se ele tomasse alguma decisão errada, os resultados poderiam impactar toda a humanidade. Toda a humanidade. Por isso ele sempre estava orando, colocando a presença de Deus. Certa vez, antes de escolher os 12 homens, os 12 apóstolos que seriam seus discípulos, Jesus orou a noite toda. Jesus orou a noite toda. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando, colocando tudo à presença de Deus. Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. A quem também designou como apóstolos. Isso está lá em Lucas 6, 12 e 13. Com isso, aprendemos que antes de tomarmos qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, devemos colocar tudo diante de Deus em oração. Outra situação, Jesus ele não murmurou. Jesus ele não murmurou, ele orou. A Bíblia conta que certa vez Jesus pregava para uma grande multidão. As horas se passavam e aquele povo começou a sentir muita fome. Eu acredito que ele e seus discípulos também já queriam comer alguma coisa, pois já tinham trabalhado muito. Aquele dia foi um dia de muito trabalho, um dia cansativo, porém não havia quase nada para alimentar aquela multidão. Só alguns peixes e alguns pães. Os discípulos, inclusive, já pensavam em uma maneira de mandar todo mundo para casa para se livrarem daquele problema. Jesus então, naquele momento, ele não reclamou. Ele preferiu orar e agradecer a Deus. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. Sim, tanto quanto queriam. E ele fez o mesmo com os peixes. Fez o mesmo. Assim Jesus nos ensina que o caminho da oração é o muito melhor, é o melhor caminho do que o caminho da murmuração. Diante dessas 5 lições ensinadas por Jesus, espero que você reveja a sua vida de oração e separe um tempo para falar com Deus todos os dias.
Ele está ao seu lado, Ele está aí juntinho de você, com os seus ouvidos inclinados, prontos para te ouvir, conforme está escrito em Mateus 21, 22. E em tudo o que te pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima reflexão.